Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da nossa Escola do Legislativo da Assembleia de Santa Catarina. É sempre bom lembrar que essas lives são momentos de formação e informação que a gente adaptou dos nossos encontros que eram conduzidos antes presencialmente. Foi a forma que a gente encontrou aí em meio a essa pandemia e essa necessidade de isolamento social e distanciamento motivado pela pandemia, de manter as atividades da escola em funcionamento. O tema de hoje, então, que a gente traz para vocês é a mídia educação no contemporâneo, tecnologia, arte e cultura. Para debater o assunto conosco, a gente tem duas convidadas que pesquisam e trabalham com esse tema há anos. Uma delas é a professora Mônica Fantin, que eu já trago para a tela para ficar conosco aqui. A professora Mônica, ela é professora associada do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua no Departamento de Metodologia do Ensino e no Programa de Pós-Graduação em Educação. A professora Mônica é doutora em Educação e coordena o Grupo de Pesquisa Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte, o NICA, da UFSC-CNPq. A nossa outra convidada de hoje é a professora Gilka Girardello, que também já está em tela conosco. A professora Gilka dá aulas no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC, ela é doutora em comunicação e pós-doutora em educação. E também, junto com a professora Mônica, coordena o grupo de pesquisa Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte. Então, professoras, muito bem-vindas. Eu já quero agradecer muito a presença de vocês duas. Deixa eu fazer um pequeno ajuste na tela aqui para que eu fique no meio. Só um minuto aqui. Eu vou sair e vou entrar, só um pouquinho. Opa, não deu. Não tá dando certo. Bom, enfim, vamos seguir assim mesmo. É para eu ser um mediador, né? As duas professoras são convidadas, né? Não funcionou o meu arranjo aqui de deixar eu no meio, uma de cada lado, mas enfim, a gente segue assim então. Professoras, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. É uma satisfação imensa recebê-las aqui para debater um tema de tamanha importância. Eu quero fazer uma pequena provocação inicial para que a gente prossiga com o debate. Eu comentei há pouco que a pandemia é o que nos traz a esses momentos de lives aqui na nossa página da Escola da Assembleia. Salvo engano, no meu período à frente da comunicação da escola, nós nunca havíamos feito nenhuma transmissão ao vivo pela nossa página. Então, essa pandemia nos mostra, né, de uma certa maneira, o quanto o mundo está informatizado e até dependente da tecnologia. Ao mesmo tempo, acaba expondo também o quanto nos falta educação no trato, né, e para transitar nesse mundo que é hiperconectado. Eu pensava um pouco antes da nossa entrada no ar aqui, o quão profunda é a nossa relação hoje com a tecnologia. Nem parece que a internet chegou no Brasil há coisa de 20 anos atrás apenas. Eu lembro do meu primeiro computador que eu tive acesso lá nos anos 96, mais ou menos, 95, ainda lá. Tem gente que está ouvindo aí que não vai nem lembrar, mas a época Google não existia, a gente pesquisava pelo Alta Vista, pelo KD, né, eram os nossos buscadores que a gente fazia pesquisa na internet. Aí lá no final, só no começo dos anos 2000, na verdade, que surgiram os primeiros provedores de internet gratuita e popularizaram, né, a internet, começaram essa popularização da internet no Brasil todo. De lá para cá a gente percebe que algumas pessoas, alguns grupos, né, domesticaram a tecnologia, dominaram a internet. Ao mesmo tempo, é óbvio que essa conexão com a rede também acaba sendo negada a outras pessoas. Por muito tempo, os interiores do Brasil todo não tinham acesso à rede. Agora, essa realidade é um pouco diferente, mas a gente tem que sempre lembrar que são só 2 décadas de internet no Brasil. E essa dependência, essa imersão que a gente vive em tecnologia hoje, praticamente não condiz com esse tempo tão curto, né, que nós temos de convivência com a tecnologia, com a internet. E aí esse domínio por parte dessa parte, por uma parcela da população, ele também levanta diversas questões e nos convida, né, a pensar sobre uma série de aspectos que envolvem a sociedade e sua relação com a tecnologia. Eu li recentemente uma pesquisa que foi lançada no final do ano passado, que dava conta de que o brasileiro ele se informa, tem como meios de informação prioritário, primeiro o WhatsApp, depois a televisão, o YouTube e o Facebook em 4º lugar. Num cenário como esse, o debate sobre mídia e educação, no meu entendimento, e não só no meu, assim como o da escola, ele se torna algo que é urgente.
E esse é o nosso papel aqui hoje, é levantar o debate, propor o debate, dar espaço para que essa discussão seja feita nesse ambiente que nós estamos aqui. Então eu quero começar bem do princípio, bem do básico, para a gente entender os conceitos iniciais. Então eu gostaria de perguntar para a professora Mônica, como que a gente pode definir o que é mídia e educação, professora? Então, boa tarde. É uma alegria, né, estar aqui compartilhando um pouco das pesquisas que a gente tem feito nos últimos anos, né, um tema tão candente. E para começar, né, como hoje é o Dia Mundial do Rock, né, eu trago a inspiração da metáfora, né, que pode ser uma metáfora também dos nossos tempos, né, do Raul Seixas, falando da metamorfose ambulante, né, e da necessidade da gente sempre se modificar, se reinventar. Né? Então, até como uma forma de inspirar, né, pensar essa profunda mutação que a gente está vivendo agora, e o papel da educação, né, na interpretação de tudo isso, e, sobretudo, para que ela possa se renovar e atuar nesse processo. Né? Como não podemos mais continuar onde sempre estivemos, né, temos o desafio de rever nossas práticas, e a mídia educação pode ser uma grande aliada nesse processo. Né? Afinal, a gente está vendo em diferentes países do mundo a presença muito ativa, né, da mídia educação, não só na difusão das mídias digitais, mas a presença na vida de cada um, a partir das questões que você pontuou no início, desde o cyberbullying, fake news, insegurança também a respeito do controle dos dados, da vigilância, em detrimento muitas vezes da liberdade, né, de expressão, e tantos outros comportamentos, muitas vezes equivocados, e que se tornam até desrespeitosos e que necessitam, né, ser pensados e discutidos nas diferentes instâncias formativas. Né? Essa tarefa, então, de ensinar, entre aspas, né, as mídias, ela vai coincidindo cada vez mais com a educação para a cidadania. Então, nessa perspectiva, assim, o que é, de fato, a mídia educação? Né? Então, por mais que tenha se falado nos últimos anos, ela tem uma história já, assim, de algum tempo, né, desde os usos das mídias na educação, ainda quando se falava, né, nos usos dos quadrinhos, do cinema, e depois da televisão, e aí vai começando, né, a ser pensado, né, como que esses usos estão sendo feitos. E aí diferentes eventos na área, sobretudo da Unesco, os eventos da Unesco, os documentos, começam a colocar e problematizar essa questão da mídia educação, de como lidar pedagogicamente, então, com os meios, né, e aí com as tecnologias também do seu tempo. E aí, então, a gente vai ver, vai sendo uma área em construção, uma área que, sobretudo, atua, né, a partir da educação e da comunicação, com os referenciais, né, de Paulo Freire, Freinet na educação, os estudos da semiótica, dos estudos culturais e vários outros na perspectiva da comunicação, né, mas, sobretudo, é um conceito que também vai se atualizando e se transformando conforme os desafios do seu tempo. Se, há um tempo atrás, ela dizia mais respeito àquelas mídias tradicionais, né, como ela tem esse desafio de interpretar a realidade do seu tempo, ela vai incorporando também outras mídias, outras tecnologias, como internet, computadores, videogames, celular, tablets e todas as tecnologias móveis e seus aplicativos das culturas digitais, a partir dessas práticas midiáticas e das linguagens, né, que vão sendo construídas com esses meios, né, e os novos letramentos, então, que estão sendo necessários nessa cultura digital. Então, hoje, né, falar em mídia e educação, em termos, assim, bem sintéticos, a gente poderia dizer que significa usar, né, e trabalhar pedagogicamente com todas as mídias, de forma sustentável, né, ecológica, sem perder de vista essa dimensão do lúdico, da corporeidade, do contato com a natureza, né, e outras relações e articulações que a própria cultura digital hoje vai possibilitando nessa convergência. Mas a mídia educação não é só usar a educação ou as tecnologias, né, no espaço escolar. Ela implica sempre uma perspectiva crítica e reflexiva, né, sobre aquilo que a gente assiste, que a gente lê, que a gente vê, né, também uma perspectiva metodológica, instrumental, né, a gente tem que aprender a operar com esses códigos, a utilizar essas várias linguagens, né, e a perspectiva, então, da produção e da expressão, né, para se expressar com esses códigos, com essas linguagens, né, na sua diversidade, né, em relação com a cultura. E também, claro, hoje, né, compartilhar essas produções. Mas não é compartilhar de qualquer forma, né, é uma produção que você vai compartilhar, então, pensando nessa dimensão ética, estética e responsável.
E ao fazer isso, então, a mídia educação também articula, né, não só a tecnologia, a arte e cultura, mas sempre essa dimensão crítica, criadora e, se possível, transformadora. Então, hoje, além das mídias clássicas, né, do cinema, televisão, rádio, jornal, fotografia e muitas outras, né, as mídias digitais também estão se abrindo aos contextos sociais para além das escolas, né, pensando, então, toda essa aprendizagem que acontece dentro e fora da escola, né, nos espaços formais e informais, né, e possui basicamente duas linhas, né, de atuação. Essa dimensão política, né, que é estrutural da mídia educação, devido a essa finalidade transformadora, né, que envolve os contextos, uma dimensão comprometida com a cidadania, com o diálogo, com o território, com a cultura, né, e também essa questão de método, né, então, além dos métodos clássicos dessas análises dos textos de consumo, entender também como funciona isso diante das mídias digitais e que mediações necessitam conforme esse endereçamento, né, se é educação de criança, se é de jovem, de adulto, de professores, e mais recentemente toda essa perspectiva intergeracional também, que a mídia educação tem atuado. Então, fazer mídia educação, ela significa, aliás, trabalhar com as mídias e tecnologias não significa necessariamente fazer educação, porque ela sempre implica essa dimensão reflexiva e crítica. E hoje também a gente pode se perguntar, né, em que medida um sujeito vai estar alfabetizado se ele não dominar todos esses códigos, não souber se expressar, se comunicar, utilizando toda a diversidade, né, dos meios, das linguagens, né, ou até mesmo como ele vai estar alfabetizado se ele não sabe ler, interpretar uma notícia criticamente, se não sabe a confiabilidade das fontes, das mensagens que ele acessa, sem entender como, né, que essas notícias também vão se construindo a partir dos diferentes meios, e aí problematizar também essas formas, né, de uso desses artefatos que estão cada vez mais presentes na nossa vida. Então, se hoje, né, muitos estudiosos da mídia educação, e não só da mídia educação, né, da cultura em geral, afirmam que a gente está vivendo essa quarta revolução, né, em que a infosfera está não apenas transformando o mundo, mas também numa expressão que alguns sintetizam nessa vida on-live, né, então, que as tecnologias estão cada vez mais presentes e estão na vida, né? Então, é importante também desnaturalizar certas ideias e até mesmo desconstruir certos clichês ou estereótipos que vêm junto com esses usos ou com esses discursos, muitas vezes, né? Que, às vezes, o óbvio também precisa ser dito, né? Então, é importante superar essa concepção mais instrumental, né, das tecnologias, ou até mesmo um determinismo, né, da tecnologia, pensando, então, a ecologia das mídias, né? Pensando como ambientes, como tecidos culturais, sociais, comunicativos, no interior dos quais nós conduzimos a nossa existência, nós tecemos nossas experiências. E nesse processo em que muitas vezes estamos cada vez mais hibridados, né, com a tecnologia, algumas perguntas são necessárias para entender um pouco mais essas relações do ponto de vista da educação. Sempre, né, considerando esse cenário provisório, né, de grandes mudanças políticas, sociais e culturais que estamos vivendo, mas que a gente não pode se furtar, né, que a mídia educação, então, tem feito essas perguntas, né, por exemplo, como a internet, a mídia, as tecnologias móveis e todos os seus dispositivos e aplicativos digitais de uso do cotidiano estão mudando a vida de crianças, jovens, professores e suas relações entre si, né, e num contexto mais amplo da cultura. O quanto incide a questão também da exclusão digital, né, aqui entendida para além dessa dimensão de acesso, mas também como mediação, como qualidade dessa interação, né, como ensinar e aprender de forma significativa, né, considerando todas as potencialidades e riscos que isso também trazem, né, e perguntar, né, mais especificamente nessa situação, o quanto essa pandemia está modificando também a nossa vida em relação não só às tecnologias, né, mas com a escola, com a formação, as relações familiares, as fronteiras culturais, intergeracionais, e o quanto estamos preparados para fazer essa mediação nesse processo nos mais diferentes espaços, né, com todas essas possibilidades que a gente tem, porque a gente sabe que se tem alguns meios que são autoalfabetizantes, como se diz, né, se a gente entende essa perspectiva da alfabetização como uma leitura de mundo, né, que antecede a leitura da palavra, essa dimensão crítica e reflexiva, ela não está só no uso do artefato, ela precisa do outro,
né, que faça essa pergunta, que instigue o pensar, né? Então, precisa dessa mediação do outro para refletir sobre o que está fazendo, né? Então, isso ajuda também a desconstruir certos estereótipos de que acha que é suficiente deixar a criança com os seus artefatos, com o celular, que ela aprende sozinha, né? Então, a história, né, do nativo digital, né, desse conceito dos nativos digitais, que tem sido também, né, muito questionado por diversos estudos e pesquisas que apontam que não é tão simples assim, né, que a questão é muito mais complexa, que é permeada por vários outros fatores, que uma coisa é navegar na internet, outra coisa é saber o que está fazendo quando está navegando, né, ou até mesmo compartilhando mensagens, sem saber dessa confiabilidade das fontes, sem saber de onde que veio. Então, isso tudo, né, implica o trabalho da mídia educação, né, perguntar por tudo isso vai revelar também as dimensões da mídia educação e das mediações feitas, ou que tem que ser feitas, né, para alcançar os objetivos da mídia educação, então, que envolve a formação desse usuário, né, desse sujeito, autor, produtor, crítico, criativo, né, de todas as tecnologias, a democratização também das oportunidades educacionais, porque a gente sabe que muitas vezes é na escola que grande parte, né, das crianças e jovens tem acesso a esse uso mediado, né, e com isso, então, a educação para a cidadania, que é o objetivo, né, da mídia educação, saber usar de forma crítica, criativa e responsável, né, todas essas tecnologias. E, por fim, né, só para fechar aqui a questão, lembrando um pouco, né, do papel da educação diante dessa mídia educação, que desde os anos 80, 90, alguns estudiosos têm se debruçado. Aí tem uma estudiosa francesa, Geneviève Jacquinot, que desde a década de 90 dizia que o perfil do profissional do futuro, né, era, além do domínio, né, do professor dominar os conteúdos de suas matérias, é dominar também as ferramentas, né, da comunicação, nessa perspectiva, então, de um mídia educador, né, e hoje, mais do que nunca, a gente está vendo, né, essa importância. Então, além de ser uma área em construção, uma disciplina, né, e um eixo transversal em muitos currículos, né, de diferentes países, a mídia educação, então, é um patrimônio, né, que pertence a todos os professores, a todos os educadores no contemporâneo. Né, e como diz o Rivoltella, né, um grande estudioso também da área, ele falou, nessa perspectiva, a mídia educação torna-se a educação, né, porque não dá para fazer educação sem pensar nessa perspectiva dessa relação mais ampla com os meios, né, com as tecnologias, nessa cultura digital que a gente vive. Entendi, perfeito, professora. Muito obrigado pela resposta. Eu acho que foi bem completa. E a senhora passou em algumas definições do que é a mídia. E eu acho importante, por ser um termo polissêmico, que a gente defina um pouco, até porque durante muito tempo se acostumou a usar mídia, até hoje é um pouco assim, né, como sinônimo de veículo de imprensa. Então, eu gostaria que a professora Gilka respondesse para a gente uma definição, o que é a mídia, que a mídia educação trabalha? Onde que a gente se concentra nesses estudos, professora Gilka? Tá bom, então, obrigada, né, Jussier, obrigada a vocês aí da escola pelo convite, né, boa tarde a todos, muito bom estar aqui com a Mônica, e a gente está aqui representando a universidade, né, a gente está aqui representando a universidade pública, somos da UFSC, somos da linha Educação e Comunicação, do programa de pós-graduação em Educação da UFSC, e estamos todos trabalhando intensamente, mesmo durante essa pandemia, né, talvez até mais do que normalmente, né, Mônica, porque as situações, como para todos os educadores, para todos os professores hoje, são muito mais difíceis, justamente porque a gente não pode estar junto, né, e aí eu queria, assim, também saudar a iniciativa de vocês de pautarem esse tema da mídia educação e de criarem essa possibilidade de encontro, porque eu acho que encontro é justamente aquilo que mais está nos fazendo falta, né? A gente não vai dizer que o encontro virtual, à distância, possa, algum dia, substituir os encontros presenciais. Eu acho que esse também é um engano, é um equívoco que nas discussões muitas vezes aparece, né?
Mas eu acho que também, assim, nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando, né, em que todos nós passamos a ser, de algum modo, especialistas em mídia, e especialistas também, não é? Especialistas até em mídia e educação, as pessoas das mais diferentes áreas estão se posicionando, estão tendo opinião, estão escrevendo a respeito, estão vivendo o dilema de ter que ter crianças em casa, ou sem escola, ou tendo que estudar com um único computador, ou um único sem internet, enfim, todos os problemas que a gente está vivendo. Então, a gente sente assim que esse tema da mídia educação, que é um tema que a gente, há pelo menos 20 anos, né, Mônica, que é o tempo de vida aí do nosso grupo de pesquisa na UFSC, esse tema que a gente vem estudando há tanto tempo, cobrando que haja mais formação de professores, que haja mais atenção a essa dimensão das mídias na educação, que haja mais infraestrutura, que haja mais discussão, que haja mais currículo para isso há tanto tempo. Hoje, de repente, assim, aparece a catástrofe, não é? Que eu acho que é o que a pandemia está ensinando a todos nós, né? Que é um agravamento, quer dizer, torna-se mais evidente o quanto a gente ainda tem tanto para andar no sentido de superar principalmente as desigualdades, né, no nosso país, por exemplo. Mas eu acho que, assim, esses encontros, eles são tão importantes para nós, justamente para a gente se acalentar um pouco nesses momentos de tanto desânimo, não é, de tanta desesperança, em que estamos todos, né, tão com o coração apertado, assim, em relação às dificuldades que a gente está vivendo. E aí eu queria, então, assim, antes de entrar diretamente na pergunta que tu fizeste, eu queria trazer uma frase que eu tenho estado com ela muito presente, assim, tenho falado em diversos momentos, que é um pequeno poema do Érico Veríssimo, que ele diz assim, ó: quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas constroem barreiras, outras constroem moinhos de vento, né? Então, assim, o que significaria construir moinho de vento nesse momento de tanta dificuldade, para que a gente não ceda ao desânimo e à desesperança, né? Apesar da gravidade do momento, né? A gente, ali no nosso grupo de pesquisa, a gente acha que um vento que a gente gostaria de criar com esse moinho de vento é na direção da educação dialógica, da educação como diálogo, né? E a gente tem duas pautas que nos orientam, uma delas é, então, a educação para o diálogo, e a outra é a educação para a cidadania, que já são coisas que já estavam bem presentes na fala da Mônica, né? Eu queria só reforçar um pouquinho mais. A Mônica falou no Paulo Freire, e de fato, né, a gente segue muito essa orientação, o farol do Paulo Freire, quando ele diz que a educação é comunicação, a educação é diálogo, e um diálogo é feito entre sujeitos que são iguais, eles são iguais na sua diferença, né? Mas eles são igualmente sujeitos ativos, né? Então, se alguém está pretendendo educar impondo, e eu estou frisando a palavra impondo, de cima para baixo, essa pessoa não está pretendendo educar, pelo menos não na nossa concepção, né? Ela está pretendendo formatar, está pretendendo domesticar. Isso, na nossa visão, não é educar para a democracia. Né, tu falaste a palavra democracia no início, e a mídia educação, ela é muito voltada para essa dimensão de educação para a cidadania, uma cidadania democrática, né, em que há o diálogo, em que se consegue escutar o outro, em que se consegue respeitar a fala do outro, em que se consegue abrir espaço para a fala do outro, né, para transcender essa situação de tanta incomunicabilidade que a gente vive hoje em dia na sociedade, né? E aí essa outra dimensão, que também é uma pauta para nós, é a da educação para a cidadania. Cidadania é uma palavra que está muito desmerecida, não é? Quando a gente ouviu esses dias aquela senhora no Rio de Janeiro falando, como é que ela falou? Ela disse assim, quando veio o agente da vigilância sanitária, né, pedir... Cidadão não. Pedir que o marido dela usasse a máscara, e ele assim, se referiu a ele como cidadão, ela, cidadão não, engenheiro civil formado, melhor que você, aquela coisa toda que virou meme, né? Ou seja, ela não está entendendo o que é cidadão. Cidadão é aquele sujeito que é capaz de participar plenamente da cidade, né? Participar plenamente da coisa pública. Então, é isso que nos orienta na mídia educação. É a possibilidade de fazer com que as pessoas, de fato, possam participar
plenamente da cidade, né, do espaço público, da democracia, que é necessariamente um espaço de negociação de diferenças, né? E eu acho que aí, sim, estamos todos falando, assim, da questão do que a gente está aprendendo com a pandemia, e eu acho interessante que alguém que falou disso muito bem é o sociólogo, né, Boaventura de Souza Santos, que é inspirador para tantos de nós, e ele diz assim, olha, a gente sempre usa a metáfora da guerra, né, a guerra contra o vírus. Eu acho, diz ele, mais importante que a gente passe a usar a metáfora da pedagogia do vírus. Ele, claro, é a cruel pedagogia do vírus, porque o que ela nos ensina? Né? Ela escancara a desigualdade. Né? Então, assim, eu queria só começar por aí, reforçando coisas que a Mônica já colocou muito bem, né? Mas, assim, para deixar bem claro alguma coisa que desde o início do nosso trabalho, lá no nosso grupo de pesquisa, e também junto a outros colegas da nossa linha de pesquisa, está muito presente. A gente nunca se identificou com a visão de que estudar educação e comunicação, estudar mídia e educação, seja estudar as tecnologias apenas, né, de uma forma tecnicista, utilitária, não é? Ao contrário, a gente sempre fez a crítica a isso, né, e aí, assim, até para historicizar um pouquinho, esse livro aqui, a gente tem muito orgulho desse livro, né, Mônica? Nós publicamos esse livro 10 anos atrás, se chama, então, Práticas Culturais e Consumo de Mídia entre Crianças, tá? E nesse livro está presente um documento que a gente fez e que a gente se orgulha também bastante, né, Mônica, de ter sido parte desse processo, se chama Carta de Florianópolis para a Mídia e Educação, tá? Ele foi um documento que foi feito junto com pesquisadores e muitos professores da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, que é uma grande parceira nossa nesse processo todo, não é? Então, assim, ali já estão, acho que vocês têm o link desse material, ali já estão, assim, alguns pressupostos que desde então a gente vinha trazendo, bandeiras que a gente vinha levantando, não é? Bom, dito feito esse preâmbulo já bem comprido, deixa eu ir diretamente à tua questão, né? O que a gente entende por mídias, quando a gente fala de mídia e educação? Todas, né? Todas, sabe? As mídias, o que são as mídias, então? A palavra mídia vem do latim, meios de comunicação, né? Então, no começo do século XX, as mídias eram muitas vezes o telefone, o telégrafo, não é? E, de fato, se nos primórdios da pesquisa sobre mídias na educação, a gente se referia às mídias como sendo os meios de comunicação de massa, então aí o jornal, o rádio, a televisão, né, o próprio cinema, aos poucos a gente começou a associar as mídias que é o que a gente faz hoje, as tecnologias digitais de comunicação e informação, né? E aí, então, o computador, o smartphone, tanto as máquinas, ou seja, o hardware, né, a física, a parte física das mídias, como o software, ou seja, a inteligência, os programas que rodam nessas mídias, né? Então, como tu falaste, é polissêmico, e quando a gente trata de mídia e educação, a gente está abraçando essa polissemia, sabe, Jussier, né? Hoje, as próprias plataformas comerciais de compartilhamento, como o YouTube, como o Instagram, como o Facebook, como o Twitter e tal, também são entendidas como mídias, né? Também podem ser consideradas mídias. Ao mesmo tempo, na mídia e educação, a gente presta muita atenção aos movimentos. O que é considerado como mídias, e as próprias mídias não são estáticas, ao contrário, elas estão sempre, e não estou falando apenas dos desenvolvimentos tecnológicos, né? Que já fazem acontecer muita coisa. Quantas vezes a gente se irrita cada vez que troca um programa, cada vez que atualiza um equipamento, e a gente fica ali, meu Deus, começar tudo de novo, né? Mas não é só disso que a gente está falando, né? Existe um fenômeno que a gente chama, não sei, eu recebi uma mensagem de que congelou a imagem, congelou? Ou tá tudo ok? Não. Tudo bem? Tá tudo certo. Uhum. Então tá. Então, assim, existe um fenômeno que se chama de remediação. Que remediação, o que é? São novos usos para mídias antigas, né? Então, por exemplo, hoje, na pandemia, a gente conhece muitas experiências que estão sendo feitas lá no interior do Amazonas, em lugares remotos, por exemplo, com rádio, com radinho de pilha,
sabe? Mesmo na escola se usa muito, por exemplo, o jornal mural, a gente pode considerar uma mídia, a rádio escola, a gente pode considerar uma mídia, alto-falante, a gente pode considerar uma mídia, fotografia com máquina de latinha, cartas escritas à mão, enviadas pelo correio, videocartas, etc., etc., que possam entrar e sair sendo articuladas às plataformas digitais, né? Os próprios modos de usar das mídias antigas, eles também vão mudando. Acho que a Mônica saiu. Mônica Sim, caiu. Ela saiu, mas ela já volta. Ela teve algum problema na conexão dela, mas ela já volta. Até, deixa eu aproveitar a pausa da professora Gilca para avisar vocês que vocês podem ir fazendo as perguntas ali nos comentários, que a gente vai encadeando elas no decorrer da live, tá? Aí, caso alguma fique para trás, a gente volta lá no final e recupera ela para fazer a pergunta às professoras, ok? Professora Gilca, desculpe, pode continuar. Tá ótimo. Mas então, assim, só para concluir essa questão do que são as mídias, o que a gente... o que são as mídias na mídia educação, né? Entendendo que elas são coisas que se movem, são coisas que se movimentam na sociedade. Por exemplo, durante a pandemia, tem inúmeras pesquisas no mundo e também no Brasil que mostram como aumentou imensamente a audiência de televisão, que era uma coisa que só vinha caindo, né? Mas hoje a audiência dos grandes telejornais, tanto na BBC como a CNN, na Europa inteira, inclusive no Brasil, né? O fenômeno de a família se juntar no mesmo momento para assistir o noticiário de televisão, que é uma coisa que já estava super fora de moda, quase, né? Vem sendo muito... vem se renovando, se atualizando de um modo. Claro, por conta de duas coisas. Por conta, primeiro, claro, da pandemia, as pessoas estão em casa, né? E estão todas em casa ao mesmo tempo, de modo geral, quer dizer, ou pelo menos, que bom se estivessem, né? Se pudessem estar, muitas pessoas não têm esse privilégio. E também pela necessidade de buscarem informações mais confiáveis, de buscarem informações um pouco mais orgânicas, um pouco mais, que sigam um pouco mais aquilo que a gente sempre chamou de a ética da comunicação, né? Eu acho que aí a gente pode, assim, pode até abordar uma questão que é um dos desafios da mídia educação, tá? A Mônica tinha falado que muitos educadores, muitas pessoas, até alguns anos atrás, falavam assim, olha, a gente não tem o que ensinar para as crianças e para os jovens em termos de mídia. Eles sabem muito mais do que nós, eles têm muito mais a nos ensinar, né? Só que esse argumento, ele é muito problemático e é muito questionado pelos pesquisadores, não é? Porque, por várias razões. Uma delas é justamente essa, né? Onde é que as crianças e os jovens vão aprender a diferença entre o que é público e o que é privado, a diferença entre como é que eu posso usar a fala de alguém e reproduzir a fala de alguém no meu texto, na minha postagem, né? Antes das mídias sociais, esse tipo de educação ética para a comunicação começava a ser aprendido lá no jornalzinho escolar, né? Então, isso aqui, se tu vais colocar uma posição em relação a determinado fato, tens que procurar outra pessoa que diga uma outra coisa, tem que tentar mostrar os dois lados, tem que colocar, entre aspas, as citações das pessoas, tem que ser responsável por aquilo que tu estás dizendo, enfim, né? Tem que pesquisar os dados, tudo isso, tem que citar a fonte, uma série de cuidados éticos que as crianças e os jovens aprendiam no jornalzinho escolar, né? E os profissionais aprendiam nas suas formações profissionais para serem comunicadores, jornalistas, enfim. Hoje isso já não acontece, né? Quer dizer, isso continua acontecendo, mas de forma muito insuficiente em relação a tudo que crianças e jovens e adultos de todas as idades fazem nas mídias, né? Então, isso só mostra quão maior é a necessidade da mídia educação. Porque o lugar, a mídia educação seria um espaço em que se poderia discutir essas coisas, em que se poderia aprender essas coisas, em que se poderia problematizar essas coisas, né? Acho que
concordo plenamente também com outra coisa que a Mônica falou, que é o fato de que, no limite, né, a mídia educação poderia deixar de existir enquanto há um conhecimento específico, né? Porque toda a educação, do mesmo modo como Paulo Freire dizia que toda a educação tem que ser comunicação, ou não será educação, né? A gente entende que também toda a educação tem que ser mídia educação, ou não vai conseguir ser plenamente educação. E a gente está sentindo a gravidade dessa ausência de formação entre todos nós, e não é só ausência de formação, é a ausência de política, eu queria deixar isso bem claro, né? É a ausência de política educacional, é a ausência de investimento, é a ausência de apoio concreto para professores, educadores, escolas, para que isso possa ser feito. Não se pode colocar sobre os ombros dos professores individualmente a enorme carga, o enorme peso que, inclusive, eles estão tendo que carregar praticamente sozinhos hoje. É verdade, professora. Obrigado pela resposta. Eu acho que fica bem claro, então, que, na verdade, a mídia educação trata de todas as mídias, né? No percurso histórico, a gente acostumou a trabalhar esse termo, já como dito várias vezes, que é polissêmico, e atrelando ele na atualidade. Não nos escuta, professora Mônica? Professora Mônica? Não nos escuta? A professora Mônica está sem áudio, a gente vai tentar resolver aqui a questão da Mônica. Enquanto isso, a gente segue aqui com a professora Gilka, então, por enquanto eu tento resolver já nos bastidores aqui com a professora Mônica. Então, professora Gilka, eu vou lhe passar uma pergunta que veio aqui da nossa audiência. A Leia Medeiros, que é professora e trabalha atualmente conosco no Núcleo de Educação para a Democracia, que já se chamou Educação para a Cidadania há um tempo atrás. Essa mudança foi fruto de todo uma reformulação do núcleo e um questionamento interno acerca da função, né, da finalidade da existência do núcleo do trabalho que era realizado. Então optou-se por mudar esse nome para Educação para a Democracia, né, por entender até que a democracia abrange a cidadania, então seria uma abrangência maior do que nós fazemos, na verdade, lá na escola. A Leia pergunta o seguinte: poderíamos considerar a mídia educação como um letramento político ou um letramento virtual? E tomara que a Mônica consiga entrar. A gente preparou uma dobradinha aqui, bem legal, assim, para cada uma falar de algumas coisas. Tomara que ela consiga voltar. Leia, muito obrigada pela pergunta. Que bom saber que vocês têm um núcleo de educação para a democracia, né? Então, a tua pergunta, se a mídia educação poderia ser uma educação... desculpa, poderia ser considerada letramento político ou um letramento virtual? Tá. Eu acho que pode-se... Quer dizer, a mídia educação, ela necessariamente trabalha com dimensões que são políticas, né? Mas não pode ser confundida com algo dogmático ou doutrinário em uma determinada direção. Ao contrário, a gente sempre toma muito cuidado, desde... isso também é um ensinamento de Paulo Freire, a gente toma muito cuidado para que não haja... para que no processo, por exemplo, de discussão de um vídeo ou de um anúncio, uma propaganda, que ser crítico não signifique simplesmente o estudante responder ali o que o professor quer ouvir, sabe? Então, assim, nessa medida, poderia ser um letramento político, sim, não é? Mas em um sentido bastante amplo, profundo de política, né? Que tem a ver com cidadania, que tem a ver com a possibilidade de se movimentar com segurança, autonomia no espaço público, né? Mas algo bastante distante de algo que seria, assim, próximo de qualquer coisa que pudesse ser chamada de direcionamento no rumo de uma única visão, né? Ao contrário, se trabalha muito com a pluralidade, né? Justamente com o diálogo, com a escuta ao outro, né? E a questão do letramento virtual. Aí o seguinte,
como a gente estava falando que a gente trabalha com diferentes mídias, né? E do mesmo modo como hoje na pandemia, por exemplo, a gente tem que se valer de todos os recursos possíveis, sabe? Para poder estar junto, né? Não só o computador, não só a internet, mas tudo que a gente conseguir encontrar, pessoas que estão, sabe, enviando cartas pelo correio, pessoas que estão, enfim, enviando material, todas as formas que a gente puder encontrar de estar junto. A mídia educação, ela não trabalha apenas com a dimensão do virtual, né? Por exemplo, algo que nós temos trabalhado muito no nosso grupo de pesquisa é a questão do cinema, por exemplo, não é? Desde o cinema, enfim, desde uma dimensão mais analógica, a dimensão tanto a crítica, a fruição, quanto a produção também de audiovisual, que é uma outra dimensão bem importante da mídia educação, né? Independente não necessariamente no virtual, não é? Aliás, é uma das coisas que, ao trazer o cinema, eu acho que a gente, de algum modo, assim como fizemos quando trouxemos a presença da poesia, a gente está querendo aí resgatar a importância da arte, né? Que é outra coisa que está bem presente, que está presente no título dessa nossa fala aqui hoje, né, Jussier? Que é a relação que a gente vê que é inseparável da arte com o tipo de mídia educação que a gente entende, não é? Quer dizer, assim, para que as crianças e os jovens, os adultos também possam olhar criticamente um filme, por exemplo, um programa de televisão, uma série, uma fotografia, quanto mais repertório estético eles tiverem, quanto mais acesso e trânsito eles tiverem com os materiais mais diversos da cultura, mais condição crítica eles terão, né? Mas então aqui eu me calo para a gente poder escutar também um pouquinho a Mônica, tá? Professora Mônica, agora você nos escuta? Agora eu estou ouvindo os problemas de tecnologia, né? Parece que então, todos estamos sempre ensaiando. Caiu a rede, de repente a imagem congelou, daí depois saí, daí eu não via mais nada. Mas, enfim, não sei onde que foi parada a conversa. Arte. Agora eu tinha acabado de mencionar o cinema, e aí podemos passar a bola para a arte. Se bem que, fala um pouquinho sobre a arte. Então, eu acho que quando a gente fala dessas múltiplas linguagens, né, na importância de trabalhar com todas as linguagens, certamente, né, a gente está transcendendo essa ideia só da linguagem escrita para pensar outras possibilidades de expressão, né, e as artes convergem, né, tem essa convergência muito forte com as mídias hoje, né, então, além de ser um direito, né, a mídia de educação como cidadania, e nessa perspectiva, assim, de acessar, né, a cultura e tantas outras possibilidades, né, a arte, acho que entra não só, né, nessa importância, né, de ser o direito à arte, né, recuperando também, sobretudo, esse sujeito que sonha, que imagina, que cria, que dança, que canta, que pinta, que brinca, né, e fazendo tudo isso também está transformando, né, e esse potencial muito forte, muito grande da arte, como estranhamento, como transformação, como buscar outros jeitos, né, de expressar, de ser, de sentir, né, desse sujeito. E seja articulando um pouco a continuidade da resposta, né, dessa articulação também da arte com a tecnologia, né, porque justamente nessas articulações, né, dessas diferentes formas de expressão que hoje as tecnologias possibilitam, que a gente sempre assegura, né, e enfatiza que o foco não é a tecnologia em si, e sim as relações que ela propicia, né, o que ela permite construir, não só aquilo que ela faz conosco, mas o que nós também fazemos com a mediação da tecnologia, né, então essa convergência arte, tecnologia, né, e mídia e educação, ela tem tudo a ver com essa perspectiva mais cultural, né, que a gente enfatiza, né, que a tecnologia não é só um instrumento que o professor quer ou não utilizar, pode ou não utilizar, ela é cultura, ela está mediando relações, né, e nessas relações, essa dimensão, reafirmar essa dimensão da arte, é também reafirmar essa dimensão e esse potencial transformador dessas relações, né, e até porque, assim, quando a gente fala, né, dessa cultura, das convergências, né, e nessa relação convergência, arte, mídia, tecnologia, educação, cultura, né, a importância também de pensar essas relações
sobretudo no âmbito da tecnologia, não apenas como referendar as tecnologias ou as iniciativas do mercado, né? Mas sim numa perspectiva que transcenda só esse endereçamento daquilo que muitas vezes é voltado na escola, né, que muitas políticas públicas pensam mais na implantação, né, ou em equipar as escolas, sem pensar nessa dimensão da formação, né. Então, assim, são decisões que implicam, claro, a presença das tecnologias, né, mas também que a gente desafia, né, ir além, né, e pensar nas mediações e daí nessas articulações, até porque a arte está na vida, né, e a vida está na escola. Então, ampliar, né, essas possibilidades de encontro com a alteridade, com o outro, com o desconhecido, né, e eu acho que nessa perspectiva que, pelo menos, a mídia educação tem atuado, né, e nessas produções que a gente vê de crianças, de jovens, de professores também, cada vez mais autores dessas práticas, né, a arte tem sido um diferencial muito grande, né, não só para alimentar esse fazer e esse pensar, né, mas, sobretudo, para inspirar, né, novas possibilidades. Perfeito, professora. Deixa eu aproveitar só o gancho que vocês comentaram agora a respeito de arte, para eu poder introduzir uma pergunta que veio da nossa audiência aqui. A Arielle Supitches, que é nossa estagiária lá na escola, né, minha estagiária lá no núcleo de comunicação da escola, e também artista, na verdade, antes artista, depois estagiária. Ela comenta aqui o seguinte: como se comunicar através de arte em cidades do campo. Ela coloca um outro contexto aqui para a gente, né? Porque a gente fala muito em arte em um contexto digital, mas como falar com essas pessoas que vieram de um contexto de campo e que muitas vezes têm preconceito de que são alienadas, temos, né, preconceitos com elas de que são alienadas, quando na verdade só tem perspectivas diferentes. Eu coloco a pergunta dela para a gente, eu gostaria que vocês comentassem a respeito desse limiar mídia, educação e arte. Né? Eu gostaria de oportunizar que vocês falassem um pouco mais sobre como que se trabalha isso dentro da mídia educação no contexto da arte, especificamente. Uhum. Tá, eu começo, depois tu pode complementar, né, Mônica? A importância eu vou fazer uma ligação da arte com a cidadania de novo, tá? Tem um arte educador português chamado José Paulo Queiroz, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, ó, a arte, eu acho tão, como é que ele fala? Peraí, eu queria citar ele direitinho. Ele fala assim, ó, uma arma está cheia de razões, mas uma arma nunca tem razões. Né? E aí ele diz assim, que a arte está na linha de frente da cidadania, tanto assim que é sempre a primeira a ser cortada quando há momentos de autoritarismo. Né? Então, as verbas, os currículos, a presença nas escolas, sempre tanto é o que a gente está vivendo agora, o drama dos artistas, dos produtores culturais, que estão correndo atrás para conseguir se manter. E, ao mesmo tempo, a enorme necessidade da arte, né, que estamos vivendo dentro do isolamento, do confinamento, que seria de nós se nós não tivéssemos a literatura, se nós não tivéssemos a televisão, se nós não tivéssemos a internet, enfim, as músicas, né, o fenômeno das lives de música que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, assim, o ser humano tem uma necessidade profunda de arte. Né, e dentro de uma perspectiva que é muito forte na mídia educação, que é a dos estudos culturais, né? A arte é alguma coisa que todos vivem, todos precisam, todos produzem. A cultura é alguma coisa que é de todos, todos produzem cultura. Né? Então, não é porque uma comunidade está lá no campo, por exemplo, que ela não está também produzindo arte, bebendo cultura, fazendo cultura, sabe? De repente são os músicos, os artistas que estão à sua volta, são os contadores de histórias, são os cantores, são as pessoas que dançam, né? Isso por um lado, e ao mesmo tempo valorizar o direito que mesmo as pessoas que vivem em situações mais remotas têm de ter contato e acesso e informação a formas de arte do mundo inteiro. É? Então, acho que existe eu acho que aí a gente já vê uma presença da relação entre mídia, educação e arte. Nós temos lá no nosso grupo várias pessoas que pesquisam isso, tanto pessoas que estudam a relação entre mídia, educação e cinema, mídia, educação e música, sabe? Então, assim, é um tema absolutamente pertinente ao trabalho com mídia e educação. Tanto fazer arte
por meio das mídias, quanto fruir, conhecer, criticar, perceber, promover, criar arte ao lado das mídias, com as mídias, por meio das mídias, através das mídias, né? Só para complementar, né, nessa perspectiva da articulação, a gente considera, então, a arte, né, nesse patrimônio, né, histórico, cultural, artístico, esse repertório, né, que ela tem possibilitado através da história, né, ao longo dos anos, mas, sobretudo, pensando, né, na questão que ela coloca do interior, onde muitas vezes são desprovidos, né, de certos recursos, é pensar um pouco também nessa dimensão da estética do cotidiano, né, a arte ao redor, a arte na natureza, como que isso pode ser, né, traduzido de outras formas, ser conhecido, ser interpretado, né, porque às vezes a gente passa todo dia na frente de algum, sei lá, de algum lugar ou de alguma e não repara, né, nossa, nem se dá conta de que isso ali estava, né, há tanto tempo e nunca chamou atenção. Então, acho que muitas vezes é esse papel também, né, da mídia educação, articular e pensar um pouco na própria estética do cotidiano, né, essas imagens que povoam, né, nossa vida, nosso imaginário, e que muitas vezes a gente nem se dá conta dessa existência. Né? Então, pegar, às vezes, pequenos detalhes da vida, do cotidiano, às vezes até de coisas banais, né, e aí volto de novo, né, essa relação com a natureza, né, a importância, né, da natureza e essa relação com a corporeidade também, para expressar isso de outras formas, né, ou como performance, ou como outras formas também de registros, né, onde a gente também vai transcendendo e vai descobrindo outras possibilidades que antes não tinha. Né? Então, quando a gente pensa essa articulação, não é só a questão da tecnologia, né, mas é uma perspectiva mais ampla da cultura e dessas interfaces, dessas interações, né, e dessas convergências que a gente estava falando. Perfeito, professora. Quer complementar, professora Gilca? Fica à vontade. Eu queria complementar. Quando a gente pode se sentir assim meio desamparado, não é? Só lembrar que nós temos muitos documentos que foram construídos coletivamente, né? Um deles, evidentemente, é a Declaração dos Direitos Humanos, outro é a Constituição de 1988, e nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está comemorando hoje 30 anos, né? Então, assim, nós temos referências, não estamos agarrados no pincel, como se diz, né? E aí, a outra importância da arte, que eu queria, assim, só para finalizar e para arrematar, que eu acho que é muito importante, é que a arte, ela é um hormônio da imaginação. E talvez o que a gente mais precisa, tem até alguns autores que falam isso, que talvez a educação, o que a pedagogia mais deveria fazer, seria a educação da imaginação, a potencialização de que as crianças, os jovens, todos nós pudéssemos imaginar um mundo diferente, imaginar coisas diferentes. E eu acho que no momento que a gente, nesse momento que a pandemia está nos colocando assim, sob tantas, tamanhas pressões e questões, acho que a gente se nutrir o mais possível dessa dimensão imponderável, engrandecedora, misteriosa, provocativa da arte, pode nos ajudar a fazer aquilo que a gente talvez mais precise fazer hoje, que é imaginar saídas para esse labirinto tão escuro que a gente está nesse momento. Verdade, professora. Eu gostaria de passar. A gente tem uma pergunta que nós havíamos roteirizado inicialmente, que eu vou deixar lá para o final. Eu vou aproveitando as perguntas que estão vindo da audiência aqui, e aí a gente vai respondendo essa aqui, a gente guarda aquela nossa última lá para vocês fazerem os comentários finais de vocês, inclusive, tá ok? Então, tem uma pergunta do Edmar Patrick Madureira. Ele coloca o seguinte: como pensar em mídia e educação se os professores não são preparados para isso? Gostaria de ouvir primeiro a professora Mônica, depois a professora Gilca, por gentileza. Isso. Pois é, aí parece que é sempre mais demanda, né? O professor que já tem que dar conta de tantas coisas, né? E mais essa demanda. Só que não tem outro jeito, né? A gente vai ter que dar conta porque essa é uma questão, né, da nossa vida, do contemporâneo, é uma questão que está presente na nossa vida, mediante relações, né? Esse protagonismo das mídias, tecnologias, estão, né, presente na nossa vida. Então, claro, quem não teve essa formação, né, na época que fez o seu curso, a graduação, vai ter que buscar,
né, e tem muitas propostas, assim, também de formação continuada, aquela ideia da formação ao longo da vida, que tem atuado, que tem oferecido diversas possibilidades, né, de estar aprendendo, de estar compartilhando, e agora, assim, nesse relato, nesses últimos meses, assim, a gente tem acompanhado alguns relatos de professores que também não sabiam, né, mas que daí, no trabalho colaborativo, né, um sabe fazer uma coisa, outro sabe outra, outro ensina, quem não sabe aprende, vai, e aí estão fazendo coisas muito legais. Então, assim, a gente sempre defende a importância da presença da mídia educação na formação inicial, na graduação. E aí não só, né, da pedagogia, né, que trabalha com crianças, mas de todas as licenciaturas. Né, porque hoje não dá, aquilo que a gente falou, não dá para pensar a educação sem pensar nessa relação. Então, é fundamental que esteja presente, né, no currículo das licenciaturas, que esteja presente também como eixo transversal, como disciplina, daí depende, tem várias experiências, né, nas escolas que atuam nisso, e que, claro, junto a isso, junto a todas essas políticas de inserção de tecnologias nas escolas, que se invista nessa formação desse profissional que está ali. A gente já fez pesquisas sobre esses usos das tecnologias na prática pedagógica, eu fiz aqui no Brasil, em Florianópolis, esse colega Rivoltella fez na Itália, em Milão, e a gente viu que, apesar, né, dos contextos muito diferentes, tem muitas práticas comuns, né, muitas aproximações. E que muitas vezes o professor tem uma expertise muito grande no uso das tecnologias no âmbito pessoal, da sua vida, né, pessoal, só que nem sempre ele usa esse conhecimento, essa expertise no uso profissional, na escola, na sala de aula. Né? Então, acho que a gente tem que pensar, né, dar esse salto, até porque hoje é uma necessidade. Né? Então, não se trata de querer ou não, né, mas ela está ali, ela está, e é papel, né, do professor trabalhar essa mediação de forma significativa. Né? Não só de uma dimensão mais adulta, né, mas numa dimensão mais capacitadora, que amplie, né, porque se até pouco tempo atrás tinha toda aquela, que depois até virou meme, assim, né, do uso, da proibição dos celulares e outras tecnologias móveis em sala de aula, agora, com os últimos acontecimentos, essa educação está acontecendo justamente por essas tecnologias, pelo celular, smartphone, tablet e tal. Então, vai implicar uma mudança, né, que vai ser difícil voltar naquele ponto que a gente estava lá, né, porque muita coisa está acontecendo, muita coisa está mudando, eu volto naquela metáfora da metamorfose ambulante, e a gente vai ter que se transformar para acompanhar o que está acontecendo. Né? E uma educação que esteja, assim, em sintonia com o seu tempo, né? Que esteja também sintonizada com o que crianças e jovens estão fazendo, né? E com aquilo que muitas vezes a gente faz numa outra dimensão de uso pessoal, né? Então, se desafiar a aprender, né? A avaliar, a refletir sobre aquilo que fez, né? E, sobretudo, eu acho que a gente também pode estar muito atento àquilo que as crianças e jovens fazem, né? Como a gente falou, não, eles sabem fazer coisas muito legais, por que não aprender com eles? Né? Aí a gente faz essa troca, a gente ensina aquilo que a gente sabe, a gente aprende aquilo que não sabe, e se coloca num outro lugar nessa relação, né, de mais horizontalidade, né, de uma prática colaborativa, onde sejam asseguradas essas diferentes autorias, né, nesse trabalho. É um desafio, né, é difícil, mas eu acho que não é uma escolha, né, eu acho que isso está na nossa vida, está na nossa profissão, né, e está na vida, está no mundo, né? Então a gente não pode se recusar a interpretar e a viver, né, nesse mundo. E isso é alguma coisa, só para complementar, isso é alguma coisa que vem sendo feita já, né? Existem tantas experiências lindas de professoras, de professores fazendo coisas nas escolas. Aqui mesmo em Florianópolis, a gente acompanha bem o trabalho da Rede Municipal de Ensino e em muitas outras redes em que há se há, por um lado, ainda muita dificuldade e resistência também há muitos trabalhos lindos, muitas iniciativas completamente criativas sendo feitas, e muito trabalho bacana de formação continuada, muitas vezes por demanda dos próprios professores, né? E é uma demanda muito importante também. Perfeito. Deixa eu passar mais uma pergunta que veio aqui. Eu já peço de antemão desculpa pelo possível erro na pronúncia no nome da espectadora, que é Faiga Camisão, não sei se é Faiga, né? Então, ela pergunta o seguinte:
como fazer para que as pessoas que não têm acesso às mídias sejam atingidas? Como lidar com esse momento gritante de exclusão? Só um comentário em cima do que ela coloca, saiu nem tão recentemente, mas era esse período da pandemia, uma pesquisa que levanta que 1 a cada 4 estudantes não tem, 1 a cada 4 brasileiros, né, não tem acesso à internet, né, em meio a toda essa pressão que os educadores vêm sofrendo por um movimento de ensino à distância. Então, a pergunta da Faiga faz muito sentido, né? Como fazer para que as pessoas que não têm acesso às mídias sejam atingidas e como lidar com esse momento gritante de exclusão que agora fica exposto para todos nós. Exatamente. A Faiga foi nossa aluna. Tudo bom, Faiga? Então, Faiga, que bom, acertei então. Faiga, mas eu me chamo Jussier, né? Eu tenho licença para errar o nome dos outros, né? Então. Faiga, é uma questão política. Essa questão não tem para onde correr, essa é uma demanda basicamente política, é uma demanda social de igualdade, né? Tem que haver investimento, não, sabe, comunicação, os recursos para que as pessoas possam se comunicar e participar da cidadania digital são direitos, hoje são considerados direitos humanos, né? Então, isso precisa, quer dizer, uma outra coisa que nós já mencionamos aqui um pouquinho, a Mônica tocou, né, mas eu queria tocar novamente, é a questão do mercado. A gente não pode deixar que esse atendimento às demandas fique por conta das iniciativas de mercado, porque primeiro que não vai resolver, né, segundo que as iniciativas de mercado sempre virão atreladas a interesses de mercado, não é? Então, assim, se nós entendemos que a comunicação é um direito público, né, é preciso que haja priorização disso, em termos de políticas públicas, né? Então, eu acho que aí não tem muito para onde correr, a não ser por aí, né? Porque a gente viu também em outras pesquisas, né, já há alguns anos, que parece assim que esse uso, né, e essa tecnologia está naturalizada, está presente na vida de todo mundo, né, como se todos tivessem esse acesso. E a gente sempre fala, todos quem, né, de quem que a gente está falando, né? E, então, acho que é importante pensar, né, que nos últimos anos, essa categoria, entre aspas, né, dos excluídos, né, teve mais uma, né, que são esses excluídos desse acesso com qualidade, né, de uma tecnologia, né, como mediação, né, então acho que, claro, que questão, assim, é fundamental, uma condição para pensar, né, mas é uma condição também de cidadania, como a Gilca falou, é um direito hoje, não tem como, né, e por isso a importância, então, da escola trabalhar, né, nessa perspectiva, justamente para poder ser um acesso para aquelas pessoas que, de outra forma, não teriam esse acesso. Exatamente, né? Mais importante ainda. Porque justamente é mais uma razão para a gente defender a escola pública, né? A escola pública é o espaço primordial de acesso, né? De acesso não só aos equipamentos, mas às condições de conhecimento, né? A cultura realmente para conseguir trabalhar com aquilo de forma autônoma, cidadã, participativa. Né? Então, defender a mídia educação é também defender a escola pública. Com certeza. O Everton de Almeida, ele pergunta o seguinte: quais são os desafios possíveis que a mídia educação pode enfrentar diante da ascensão de políticas conservadoras para a educação? Professora Mônica, gostaria de responder primeiro? Não sei se eu entendi muito bem, né, o desafio, né, mas acho que esse é um desafio colocado para todos, né, não só para a mídia educação, né, que a gente está vivendo um momento difícil, né, mas, por outro lado, assim, a gente tem que acreditar, né, nessa possibilidade, na imensa capacidade que temos, né, de tentar interpretar esse mundo, de tentar, sobretudo, trabalhar com esperança, né, como diz Paulo Freire, né, o educador, né, quem trabalha com formação, trabalha com esperança, porque nem sempre a gente vê o resultado imediato daquilo que a gente faz, né, só talvez um tempo depois que a gente vai saber, né. Então, assim, considerando que os desafios estão colocados, né, claro que a gente tem que ter todo um cuidado para analisar, para interpretar esse mundo, né, para se situar nesse mundo,
E aí as ferramentas, né, dos saberes, do conhecimento, daquilo que a gente aprende nos diferentes espaços, né, para poder articular de forma sistematizada na escola, são fundamentais. Pensando, né, nessa perspectiva de que as coisas mudam, né? Aí tem, assim, até uma frase, eu li outro dia, né, uma entrevista com o Gilberto Gil, que ele fala, a única mudança, aliás, a mudança é a única constante na nossa vida, né? Então, ela não pode ser encarada apenas como uma coisa por vir, né, uma coisa que vai acontecer, que eu vou esperar, né? Ela requer ação humana, né? Então, fica a questão, o que fazer para que as coisas mudem, né? Ou também como outro grande educador, Antônio Nova, numa outra live, há um pouco tempo atrás, falando sobre educação, na informação, né, em tempos de pandemia, ele fala da importância, né, da denúncia, da crítica, mas também de enunciar, né, também a ética do fazer, né? Então, de que forma que a gente pode estar fazendo a nossa contribuição para uma formação mais digna, né, para uma formação, para uma sociedade mais justa, né, democrática, mais igualitária? O desafio é imenso. Parece até chavão falar, né, um clichêzão, né, o que é isso nos dias de hoje? A gente vai ter que redescobrir, né, porque muitos valores estão sendo questionados, sob vários pontos de vista, né, e como lidar com isso de uma forma respeitosa, né, digna, né, porque a gente trabalha com formação humana, então é um tremendo desafio. A Gilca queria complementar? Eu ia complementar, ia dizer que tem um dos que a gente chama de aspectos-chave da mídia educação, que trabalha justamente com isso, né? Que é, assim, a ideia de, por exemplo, quando a gente olha para um texto de mídia, né, para uma série, uma propaganda, um filme, um cartaz, a gente conseguir perguntar junto com os estudantes, quem foi que fez isso? Quem que pagou por isso? Por que eles fizeram isso? Né? Quem é que está controlando a distribuição desse material, a produção desse material? Que vozes estão sendo ouvidas na mídia? Que vozes estão sendo excluídas? Né? Por exemplo, todos os movimentos sociais tão fortes de reivindicação de direitos que a gente tem vivido assim de maneira tão forte, não é? Toda essa dimensão antirracista, por exemplo, que a gente vive hoje na nossa sociedade, toda essa discussão, ela está atravessada ela tem tudo a ver com a mídia educação, né? Porque se trata justamente de ver assim, que os textos de mídia, por exemplo, um anúncio em que aparece uma famíliazinha toda convencional, toda tradicional, enfim, branca, de classe média alta e tudo mais, né? Quer dizer, o que aquilo está dizendo do mundo? Quem que escolheu aqueles personagens, aqueles atores? Por quê? Né? De onde vem isso? Ou seja, perguntar, propor perguntas é parte fundamental da mídia educação, sabe? Não trazer respostas, sobretudo trazer perguntas. Eu acho que essa é algo que tem a ver também com a questão que o Everton, Edmar? Foi o Everton. O Everton trouxe, né? Que é a questão da dimensão dos desafios. Né? Isso. Professoras, temos mais uma pergunta aqui, antes da gente se encaminhar para o final, já passamos aqui de 1 hora de live, embora a gente não tenha a limitação aqui pelo Facebook e o assunto renderia uma tarde toda de conversa, e a gente já vai se encaminhando para o fim agora. Então tem essa pergunta da audiência, peço desculpas aos demais que perguntarem a partir de agora, a gente vai encerrar as perguntas vindas da audiência e depois a gente pode encaminhar às professoras as perguntas que não foram respondidas para que a gente possa responder vocês ali no privado, por mensagem privada para vocês, tá bom? A pergunta é a seguinte, frente a tudo que foi falado, o professor da mídia educação, ele é considerado um mediador cultural? Queres falar, Mônica? Eu diria que sim. Eu acho que sim. Eu acho que todo educador, na verdade, todo professor é um mediador cultural, né? A educação, ela se dá dentro da cultura. Então, educar sobre a cultura, através da cultura, por meio da cultura, né? E o mídia educador de forma muito especial, porque o mídia educador é alguém que está problematizando textos culturais,
que está procurando inspirar os seus alunos a produzirem textos culturais, né? Ou seja, ele eu acho que eminentemente, não sei se a Mônica concorda, mas ele é eminentemente um mediador cultural. Sim. Até porque se a gente entende, né, que a tecnologia não é só ferramenta, não é nessa perspectiva só instrumental, né, então necessariamente ele é um mediador cultural, porque a tecnologia é cultura. Perfeito, acho que está bem respondido. Então eu quero passar uma última pergunta para vocês, e aí já peço que também as senhoras façam as suas considerações finais durante a nossa pergunta, a resposta, aliás. Então a pergunta é a seguinte, professoras, durante essa primeira década dos anos 2000, a gente percebeu, é perceptível, né, uma mudança nos hábitos informacionais das pessoas com o advento da internet. A sociedade que se apropriou dessa tecnologia, mesmo que não em sua totalidade, né, migrou para lá uma série de discussões, inclusive sobre política. A gente teve, no ano de 2008, isso começa fora do Brasil, lá com a campanha do Barack Obama, que foi amplamente digitalizada. Aqui no Brasil a gente viveu isso ainda em 2012 e muito mais fortemente agora na última campanha eleitoral de 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Na opinião de vocês, né, tendo toda esse cenário de informacional, né, que as pessoas se informam, como eu citei a pesquisa da Data Senado ali, 79% das pessoas afirmaram que o meio prioritário de informação era o WhatsApp, né, seguido da televisão, Facebook. Então, tendo esse cenário em mente, na opinião de vocês, qual seria a importância, e vocês já falaram bastante sobre a mídia educação como um suporte de cidadania, de democracia, então qual seria a importância da mídia educação para a manutenção ou para o fortalecimento da democracia? Eu vou começar aqui com uma coisinha, tá, que me ocorreu agora, que eu acho que tem a ver com o que tu trouxeste, né, que é esse debate tão atual, aí a questão das fake news, por exemplo, né, e que tem a ver também com a questão das plataformas privadas. Né? Uma pesquisa feita recentemente por uma pesquisadora bem conhecida do campo aí da mídia educação, que é a Sonia Livingston, uma professora inglesa, ela viu que a maioria dos jovens, e muito embora quando houve o advento da internet, como o colega menciona, havia promessa de que a internet fosse trazer a diversidade, a multiplicidade, né, o acesso a tudo que existe no mundo e tal. Tudo bem, isso é uma das coisas que aconteceu com a internet. Mas a força com que veio esse fechamento em bolhas, né, esse fechamento em verdades únicas, é realmente avassaladora. E o que ela verificou? Que a maior parte dos jovens, muito embora eles tivessem acesso potencial a toda a multiplicidade do conhecimento humano, eles basicamente entravam no Google, sabe? No Google e no WhatsApp, no Facebook, enfim, eram basicamente as mesmas plataformas que eles acessavam, né? Então, isso é alguma coisa que merece pensar, né? E aí, em segundo lugar, a questão, o fenômeno das fake news, não é? Claro que é alguma coisa que está sendo, assim, extremamente debatida, cada um puxa para um lado, politizada, não é? Mas, assim, eu acho que cabe trazer que a preocupação com as fake news, ela é totalmente pertinente à educação também. O Ronaldo Lemos, que é um pesquisador aí do campo da comunicação, ele diz assim, ó, a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Recebeu alguma coisa, não está assinada, não tem data, não tem certeza se aquilo não está aparecendo em nenhum outro lugar. Vai nas empresas, não, nos projetos de checagem, não é? Tem vários, não é? Aos Fatos, boatos.org, Lupa, existem vários projetos de checadores de notícias, enfim, dá uma verificada. Na dúvida, não compartilha, né? Então, assim, isso é alguma coisa que não é a família que vai ensinar, necessariamente, né? Quem é que pode ensinar isso? Isso é a escola, como um espaço da diversidade, como um espaço público. Somente a escola, ou seja, mais uma vez eu estou trazendo aí a importância de que, primeiro, valorizar a escola pública e colocar a mídia educação como alguma coisa essencial para o debate público, para a democracia hoje em dia na escola pública. Só para complementar também, né, porque a importância, né, de conhecer, de saber,
né? Então, o que eles fazem, o que eles compartilham, e como, né, buscam, como, para até tentar pensar outras formas, desconstruir ou construir outras possibilidades, né, nessa perspectiva mais responsável, né, do ponto de vista ético e estético, como a gente mencionou. E uma das coisas que a gente vê também é que muda o suporte, né, mas as práticas continuam quase que as mesmas, embora seja muitas vezes um paradoxo, né, porque se tem uma tecnologia que vai implicar outras formas de pensar, de agir, de possibilitar outras interações, a gente vê, né, que às vezes muda esse suporte, essa tecnologia, mas esse fazer ainda continua o mesmo, né? Então, acho que para dar também esse salto e pensar mesmo sobre esse fazer e como mudar esse fazer e transformar esse fazer, a gente sempre defende também, não sei se a Juca mencionou enquanto fora, que seriam a gente fala dos 3 P's, né, dos direitos em relação às mídias, né, de proteção, provisão e participação. Né? Então, pensar como também se proteger, né, daquilo que pode comprometer, né, um bom desenvolvimento, né, uma boa formação, aquilo que também tem que ser provido, né, que é o direito à cultura, que é o acesso a esse repertório, então a gente tem que oferecer esse tipo de coisa para assegurar a participação, né? Então, esses 3 direitos se constroem, né, nessa tensão, né, muitas vezes, ao incentivar a participação, se também pode estar colocando em risco essa dimensão da proteção, né? Mas, por outro lado, às vezes a proteção é necessária, né? Então, eu acho que tensionando um pouco e pensar a contradição também entre esses direitos, né, é fundamental para a gente pensar sobre as relações que a gente está tendo com as mídias, com os outros, com o mundo, né, e conosco mesmo. Perfeito, entendido, professoras. Gostaria de deixar a palavra com a professora Gilca para as considerações finais, então, depois a professora Mônica, e aí a gente encerra, então, a nossa live após a fala de vocês. Tá bom. Eu quero, então, primeiro só agradecer a vocês, a vocês todos aí do projeto, no teu nome, Jussier, agradecer a todo mundo que está aí assistindo, né, que esteve aí, e aí eu comecei com um poema, queria terminar com outro, tá bom? E esse é um poema do Drummond, eu acho que ele pode ter a ver com esse momento em que essa metáfora do fim dos tempos, do fim do mundo, está tão presente, não é? Assim, eu acho que tem não é à toa que esse livro do grande pensador Ailton Krenak está bombando aí, né? Está dizendo tanta coisa para nós, ideias para adiar o fim do mundo, né? Eu acho que Drummond faz um pouco isso. Ele diz assim, ó: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Obrigada. Obrigado, professora. Professora Mônica, por favor, suas considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer, né, a importância, né, de debates, né, sobre esse tema. É uma questão que a gente vem se debruçando há algum tempo, e sempre tem muito a pesquisar, né, porque o conhecimento se transforma, né, como a gente sabe, a vida se transforma, e sempre nos desafia, né, a tentar fazer as leituras do nosso tempo, né. Então, parabenizo, né, o grupo, agradeço a companhia, né, da Gilca, de quem esteve aqui conosco. E se eu também comecei, né, fazendo a metáfora da música, né, do rock, vou tentar acabar também assim, né, lembrando agora, ou talvez com uma pergunta, né, se antes a gente fala da importância, então, dessa metamorfose que o Raul fala, né, para pensar a escola, que se transforma, que tem que interpretar, por outro lado, fazendo uma pergunta, né, de outro grande roqueiro aí, Pink Floyd, quando fala sobre educação no The Wall, né, dizendo que somos apenas mais um tijolo nessa parede, né, e aí eu acho que a mídia educação nos ajuda a pensar, né, não somos só mais um tijolo, né, eu acho que a gente também constrói uma perspectiva mais colaborativa, além de ser só um tijolo, a gente pode ser uma parede, né, ou então pode desconstruir essa parede, né, nessa perspectiva de muros, né, e estar aberto ao diálogo, a outras parcerias, a outras pontes, a outras construções, e eu acho que a mídia educação possibilita.
Obrigada. Perfeito, professoras. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece muito a disponibilidade e a gentileza, né, de estar aqui conosco hoje compartilhando, né, todo esse conhecimento e as colocações de vocês duas. E eu gosto sempre de lembrar que as iniciativas da Escola do Legislativo da Assembleia, elas são um pequeno movimento, né, que a gente espere que ecoe, né, por aí. Nós tivemos aí cerca de 50 pessoas, mais até, nos acompanhando constantemente, né? Então, se cada uma dessas 50 pensar um pouco sobre o que a gente conversou aqui, conversar com outras tantas pessoas, a gente vai ter conseguido fazer um grande movimento. Eu estava lendo recentemente, tenho lido os livros do Yuval Harari. Eu estava lendo 21 lições para o século XXI, e ele abre o livro, ele faz uma analogia, ele coloca que a gente está enredado numa teia que, ao mesmo tempo em que nos reduz a nossa movimentação, né, não permite que a gente se movimente muito, ao mesmo tempo em que nós nos movimentamos, a gente balança todo mundo que está ligado nessa teia junto conosco. Então, que esse nosso movimento de conversa hoje aqui reverbere por outros espaços, né, chegue a outras pessoas e que estimule outras discussões como essa, avançando nesse assunto, nesse debate que é tão importante, está tão presente hoje na nossa sociedade, e de forma alguma a gente esperava, tinha aqui a intenção de esgotar o assunto, de forma alguma. A nossa ideia era fomentar o assunto, né, era a gente começar. Então, se alguma pergunta ficou sem resposta, a gente nem pede desculpa, a gente diz assim, ó, nos procure, né? As professoras certamente estão à disposição lá no núcleo de pesquisa, né? Nós aqui da Escola do Legislativo também ficamos à disposição, né, para continuar esse debate de forma privada, se for o caso, ou com sugestões de outras lives sobre outros assuntos, solicitação de cursos com relação a essa temática. A gente fica aberto a todo esse tipo de sugestão, e eu deixo aqui o meu agradecimento às duas professoras novamente e a todos vocês que nos acompanharam hoje. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo esse conteúdo, e lembro que essa nossa live ela fica disponível aqui na página. Se por acaso você chegou um pouco depois, não acompanhou todo o debate, você vai poder assistir ela inteira, né, na sua íntegra depois, quando for um melhor momento para você. E ela também fica disponível lá no YouTube da escola, né, Escola da Alesc, lá no YouTube. Você procura, assina se inscreve no nosso canal para ter acesso a esses conteúdos por lá também. E posteriormente, daqui a algumas semanas, a gente lança ela também em podcast, né? Então vocês vão ter a possibilidade de nos escutar sem nos ver, né? É possível que vocês também só nos escutem. Daqui mais algumas semanas a gente faz o lançamento aqui pelas nossas redes sociais. Então, se você está por aqui e ainda não curtiu todas as nossas redes, não assinou o nosso feed, por favor, vá lá no Instagram, Escola da Alesc. Aqui na página do Facebook, você está nos assistindo agora, é a Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira. Vai lá e curte para receber todas as nossas atualizações e se inscreve no nosso canal. Se tiver curiosidade de já escutar os últimos programas que a gente teve do podcast, a gente tem uma série muito bacana sobre a pandemia e as dimensões da pandemia. Então tem pandemia educação, pandemia comunicação e pandemia e trabalho, né? São todos programas referendados por doutores e doutoras que participaram desses programas, dessas discussões conosco. Procura aí no seu tocador de podcast da sua preferência, chama Bem Pensado, é o nome do nosso podcast. Já convido as professoras a ouvir, é uma iniciativa de mídia e educação aí da Assembleia. A gente fala sobre educação nesse nosso podcast também. Professoras, mais uma vez, então, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. A gente fica à disposição. Até uma próxima. Obrigada também. Parabéns a vocês. Obrigado.